Destruindo 99% das críticas a Ellen White, estudando a carta de Tiago. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que eu julgo assim bem interessante. Espero que vocês concordem comigo ao final da nossa jornada de estudos da Bíblia. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nos últimos vídeos nós estamos criando, alguns contextos para a gente entrar daqui a pouquinho numa discussão um pouco mais pesada, um pouco mais extensa sobre Ellen White dentro do Adventismo. Em grande medida a gente está fazendo isso para a gente começar a responder o movimento lá do Para Que Possamos, PQP, famoso puta que pariu, mas, por favor, não se sinta assim muito melindrado ou melindrada com a minha linguagem. Aqui estamos apenas fazendo uma brincadeira com um movimento que pretende agora, a semelhança do Descortinando o Adventismo, realmente elucidar as questões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que o Rodrigo do Para Que Possamos é um pouco mais inteligente, tem um conteúdo um pouco mais legal do que o nosso amigo Gleison Pércio. E em função disso a gente vai gastar um certo tempo batendo esse papo sobre Ellen White, ainda que eu também já adiante para vocês que eu sou um pouco cansado com esse assunto da Ellen White, o que inclusive é uma postura um pouco egoísta da minha parte, porque eu estudei bastante esse assunto. Então, eu tenho a minha compreensão a respeito dessas coisas, com as quais eu sou extremamente satisfeito. E às vezes eu deixo de dar importância para ajudar outras pessoas que estão nessa jornada e que têm alguns dilemas a respeito do espírito de profecia e da Ellen White, não sei o quê. Então, em função dos desafios do Rodrigo Custódio e da necessidade da gente tratar esse tema dentro do Adventismo, então aqui vai o Ezequiel Gomes falar a respeito desse assunto. Esse é um assunto que eu evito, já falei várias vezes, não porque eu tenha nenhum tipo de descrença em relação a Ellen White, pelo menos assim, não descrenças proibidas, Eu mantenho a visão tradicional adventista de que Ellen White foi inspirada por Deus, tudo bem? Todavia, uma vez que Ellen White, inspirada por Deus, afirma que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, então isso faz com que eu não gaste muito tempo, não perca muito tempo com as coisas da Ellen White, que não são regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, segundo o ensinamento da própria profetisa, tudo bem? Então, se você entrar no canal do Ezequiel aí, você vai encontrar centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de vídeos a respeito da Bíblia, e você vai encontrar poucos vídeos a respeito de Ellen White. Talvez tenha no meu canal aqui uns 20, no máximo aí 30 vídeos falando sobre questões do espírito de profecia. Beleza? Mas a gente pode equacionar um pouco mais essa balança e falar um pouco mais do espírito de profecia nos próximos dias, para o benefício aí daqueles que queiram aprender a respeito da questão. Tudo bem? E eu vou fazer esse vídeo, inclusive já para adiantar um pouco assim o meu próprio trabalho, onde a gente já pode destruir 99% dos argumentos contra Ellen White. Tudo bem? E a gente vai fazer isso não é estudando Ellen White, a gente vai fazer isso estudando a Bíblia mesmo, no caso hoje, a carta de Tiago. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 2, que vai ser o primeiro texto que nós vamos ler hoje. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu contextualizar um pouco algumas coisas de melhor forma, tudo bem? Então vamos lá. Existe no mundo cristão uma série de acusações contra uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Ellen White, tudo bem? A Ellen White é uma pessoa vista de uma forma muito negativa e muito polêmica, em especial por parte de evangélicos, mas também de católicos. Uma coisa interessante é que Ellen White atacou mais os católicos do que os evangélicos na sua obra, mas são os evangélicos que mais atacam Ellen White em contraposição aos católicos. Católicos também discordam da Ellen White e tudo mais, beleza.
natural que assim seja, né? Até porque uma pessoa não pode concordar com a Ellen White e ser católica. Mas, geralmente, quem faz a linha de frente de ataque e acusação contra a Ellen White são mais os evangélicos mesmo, tá? E os ataques que se fazem a Ellen White estão geralmente concentrados em duas frentes principais, que eu vou denominar da frente moral e da frente doutrinária, tudo bem? Então, no que tange às questões morais, muitos críticos do Adventismo atacam Ellen White em termos da sua moral. Ellen White é incoerente, é contraditória, é enganadora, é desonesta, é mentirosa, é uma fraude, é uma pessoa falsa e ponto final, tudo bem? Então, isso tem que ver com o aspecto moral da Ellen White. Ellen White era uma pessoa ruim em função aí de várias polêmicas a respeito da sua obra, da sua história e tudo mais, beleza? Então se ataca a moral da Ellen White. E por um outro lado, existem também os ataques doutrinários. Ellen White, além de ser uma pessoa ruim, ela também era uma pessoa herética, que ensinava falsidades, mentiras, erros, enganos, coisas assim diabólicas em termos do conteúdo dos ensinos da Ellen White. Então, Ellen White ensina doutrinas satânicas e erradas como a salvação pelas obras, negando a salvação unicamente pela fé, a justificação unicamente pela fé. Ellen White prega a guarda do sábado, que é uma coisa legalista e judaizante, herética. Ellen White prega que a alma é mortal, contrariando praticamente aí o consenso católico evangélico de que a alma é imortal. E Ellen White tem um monte de legalismo comportamental, assim como que você não pode tomar café, você não pode ir no cinema, você não pode ler a literatura, não sei das quantas, isso ou aquilo, que são regras comportamentais legalistas e etc. Então Ellen White, além dela ser uma pessoa ruim, é uma pessoa que ensina coisas ruins, contrárias à palavra de Deus, contrárias àquilo que é correto, que é verdadeiro e que a palavra de Deus preconiza. Tudo bem? Beleza. Então essa é mais ou menos assim o resumo, né? Esse é o resumo da treta, da discussão. E a gente vai ilustrar um pouco desses problemas e destas questões. E nós vamos, inclusive, tentar entender assim os bastidores, os fundamentos dessas críticas, estudando o Novo Testamento, tá? Mais especificamente, um livro do Novo Testamento, que é um livro pequeno, são 5 capítulos, e nós vamos ler quase que a carta de Tiago inteira nesse vídeo. Então, você, crítico da Ellen White, que não é muito acostumado com o estudo da Bíblia, pode se sentir um pouco incomodado com a quantidade de textos que a gente vai ler e sobre os quais a gente vai refletir. Mas aí é um problema seu e não meu, tudo bem? Ellen White me ensinou a amar a Bíblia e assim faço. E na verdade também nem vou dizer que quem me ensinou a amar a Bíblia foi a Ellen White. Ellen White foi um instrumento do Espírito Santo que esse sim me faz amar a Bíblia e estudar a Bíblia, tudo bem? Então, nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje aqui nessa mensagem, levando em conta essas questões aí das críticas a Ellen White, no que tange a sua moral e as suas questões de compreensão doutrinárias, beleza? Então nós vamos fazer a ordem inversa. Nós vamos começar trabalhando com as questões doutrinárias e depois nós vamos trabalhar com as questões morais. E aí eu vou explicar para vocês como é que a carta de Tiago refuta o espírito por detrás de 99% das críticas a Ellen White. Então vamos para a Bíblia, Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E a palavra de Deus diz assim no Novo Testamento, viu, pessoal?
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos supor que a pequenina carta de Tiago no Novo Testamento tivesse se perdido na história do cristianismo. E nós não tivéssemos essa carta na Bíblia. Aí chegasse a Ellen White, 1800 anos depois do cânon já ter sido definido e coisas do tipo, e ela dissesse coisas do tipo assim, olha que coisas graves e heréticas a Ellen White estaria dizendo. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você, irmão evangélico em especial, acusaria a Ellen White, inspirada por Deus aqui, no texto que não está na Bíblia, de heresia? Falai e procedei de tal maneira como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Ser julgado pela lei da liberdade é uma heresia, no caso, satânica, imunda, herética, aquele papo todo. Você acusaria a Ellen White disso? A gente perdeu a carta de Tiago no Novo Testamento. Não está escrito isso aqui no Novo Testamento. Aí, 1800 anos depois, a Ellen White diz que ela tem uma visão. E aí, nessa visão, Deus fala para ela, Ellen White, ensine o povo que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E que as pessoas vão ser julgadas por esta lei da liberdade. E esta lei é os 10 mandamentos, aqueles mandamentos que dizem, por exemplo, não adulterarás, não matarás. E se você transgride um desses 10 mandamentos, é você transgredir todos, ou como se transgredisse todos. E aí, para a absoluta vergonha do mundo evangélico anti-adventista, quando você abre a Bíblia nos 10 mandamentos, aí você lê lá, por exemplo, em Êxodo 20, no verso 14, não adulterarás. Olha aqui, um dos 10 mandamentos foi citado lá em Tiago, no Novo Testamento. Aí você lê no verso 13, não matarás. Olha que legal, outro dos 10 mandamentos citados lá. Só que lá no Novo Testamento diz que se você guarda toda essa lei, mas você tropeça em um só ponto, você é culpado de todos. Aí, como é que é os outros pontos desta lei? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Se você tem outro Deus diante dele, você transgride a lei. Lá no contexto de Tiago, capítulo 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor. Esse é o segundo mandamento, não fazer imagens de escultura. Se você transgride um desses 10 mandamentos aqui, nos termos de Tiago capítulo 2, você está pecando. E você tem que falar e agir de acordo com quem vai ser julgado por esta lei aqui. Portanto, você não deve fazer imagem de escultura. Aí é um abraço para os católicos, né? Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nos termos de Tiago capítulo 2, você não pode transgredir esse mandamento aqui, porque se você transgredir um desses mandamentos, é como transgredir todos. Aí chega no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lá nos termos de Tiago, capítulo 2 do Novo Testamento, se você transgride um desses 10 mandamentos aqui, você transgride a lei completa. Então, se você quer guardar a lei de Deus por completo, você tem que guardar esse mandamento também. E aí o texto diz para você honrar o teu pai e a tua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar aquilo que não é seu, tudo bem? E o que Tiago fala no capítulo 2 não vai na direção do tipo assim: se você não guardar um dos 10 mandamentos, você está pecando. Mas todos nós pecamos e podemos pecar, e cada um pode escolher qual dos 10 mandamentos vai transgredir. O adúltero pode transgredir o adultério, você pode transgredir o sábado, o outro pode transgredir a adoração de imagens, o outro acolá pode transgredir o matar, o roubar, o mentir, o cobiçar. Mas somos salvos pela graça, então graças a Deus não temos mais essa lei diante de nós. Esse não é o argumento de Tiago. Tiago diz que nós devemos falar e agir de tal maneira como aqueles que vão ser julgados conforme esta lei. E aí, isso tudo é heresia doutrinária, irmão? Porque no final das contas, a implicação óbvia, lógica, irrefutável do que Tiago diz é que não adianta você ser um cristão guardando 9 mandamentos. Você tem que guardar os 10. E se tem que guardar os 10, tem que guardar o sábado. Tudo bem? E vamos lembrar, né? Não sei se precisaria, mas sábado não é domingo. Belezinha? Um abraço, pessoal. E aí? Entenderam o problema? Em quem os evangélicos aí críticos da Ellen White não creem? Não é na Ellen White. Eles não creem é no Novo Testamento mesmo. Mas vamos avançar. Na próxima sessão do capítulo 2 de Tiago, vamos dar uma olhada aí do verso 14 até o verso 26. E faça esse exercício comigo, tá? Finge que Tiago se perdeu na história da humanidade, e aí 1800 anos depois Deus inspirou Ellen White a escrever a carta de Tiago, e aí me diz se você acusaria Ellen White de ser herege ao escrever o que está escrito aqui. Meus amados irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inoperante? Não foi acaso por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, que diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos destacar aqui algumas frases. A carta de Tiago se perdeu, ela não está no Novo Testamento, você nunca leu a carta de Tiago. Aí vem a Ellen White dizendo assim, que proveito tem uma fé sem obras? Aí você acusaria ela, né? Olha aqui, essa mulher dizendo que é inspirada por Deus,
fazendo pouco caso de quem crê na fé somente, porque ela quer incluir as obras. Irmãos, essa mulher inspirada por Satanás, ela vai dizer coisas horríveis aqui. Ela vai dizer que Abraão foi justificado não somente pela fé, mas pelas obras. E que foi pelas obras que se consumou a justificação, a fé de Abraão. E ela vai dizer, irmãos, com todas as letras, verifique que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Quem é a pessoa herética do Satanás, irmão? Irmão evangélico. É Tiago, escritor do Novo Testamento? É isso? E eu preciso fazer um disclaimer aqui nesse momento. Não é o meu propósito aqui explicar como que a gente harmoniza estas ideias, frases retóricas de Tiago com as questões paulinas lá da justificação pela fé somente, não pelas obras da lei. Tudo bem? A gente, inclusive, já fez vídeos a esse respeito. Eu lancei até um DVD sobre isso alguns anos atrás. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar. Tanto artigos que eu ou escrevi ou traduzi, um monte de coisas aí tratando destas questões. Tudo bem? Uma vez que eu não creio que a Bíblia tem nenhuma contradição nesse aspecto, ainda que pareça ter. Mas aqui eu vou simplesmente ilustrar o problema. Pegando simplesmente as frases de Tiago aqui, da forma crua, sem muita interpretação, tudo bem? Então aqui, ó, verifique que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Imagina que a Ellen White tivesse escrito isso. Era mais uma prova que ela é uma pessoa do diabo. Não é verdade, pessoal? Que interessante. Só que, vamos dizer que um evangélico atento, ele dissesse assim, Ezequiel, você está provocando a gente aí? Como se a gente não cresce em que o Tiago escreve? Mas nós cremos, é você que não entende o que Tiago escreve. E, por exemplo, Tiago, aí no texto que você leu, disse que o corpo sem espírito é morto. Você é um herege junto com a Ellen White que crê na mortalidade da alma. Mas aqui, ó, o corpo e o espírito, a alma. Então abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 19 e 20. E como eu ainda vou falar muito, eu preciso tomar um chazinho, né? Porque a gente tá mal começando, né? Mas aí a Ellen White é a serva do Satanás, que negou a maravilhosa doutrina da imortalidade da alma. Vamos deixar aquela discussão lá da salvação pelas obras lá de lado, tudo bem? Tá ficando feio pra gente lá, né, evangélicos? Mas vamos mudar de foco. Alma é imortal. Assim diz Elias Soares. Que piada, né, cara? Mas beleza. Aí a carta de Tiago diz assim no capítulo 5, versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Só que vamos trabalhar aqui com uma hipótese um pouco diferente desta que aqui Tiago recomenda. E se a gente não conseguir converter o pecador do caminho errado dele? A gente não vai poder salvar ou evitar o quê? A morte da alma dele. Então, a mortalidade da alma é uma heresia da Ellen White, né, pessoal? Não é isso? Pela qual Ellen White tem que ser condenada como uma herege do Satanás, porque não acredita no consenso católico evangélico de que quem morre não morre,
porque a alma não morre, o pecado não trouxe a morte à humanidade, e blá, blá, blá. E por fim, nesse primeiro momento, nós vamos para Tiago capítulo 4, verso 4. E aí a palavra de Deus diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Como é que você interpreta? Dá uma lista para mim de coisas que significam ser amigo do mundo. Ouvir rock tá entre elas? E no cinema tá entre elas? Vestir ou não vestir roupa assim assado tá entre elas? Como é que é? E aqui a gente pode fazer uma pausa para demonstrar algumas questões bem importantes. Aqueles que atacam Ellen White, porque supostamente Ellen White é uma herege, porque ela tem regras que são legalistas, porque supostamente ela crê na salvação pelas obras, na guarda do sábado ou na mortalidade da alma. Essas pessoas, elas nunca leram a Bíblia. Ou pelo menos não com o mínimo de atenção. Porque o que eu estou fazendo aqui para demonstrar que Tiago crê no oposto do que essas pessoas creem. Isso está escrito tipo assim no Novo Testamento, que na cabeça delas é tipo a fonte maior de autoridade que existe no mundo. Ao a gente demonstrar que o Novo Testamento contém as mesmas questões que os críticos da Ellen White criticam em Ellen White, enquanto supõem crer na Bíblia assim, muito firmemente, a gente demonstra uma questão assim muito curiosa, que tem que ver com essa coisa, né, de que esse pessoal diz que eles são muito crentes na Bíblia, no Novo Testamento, mas se você parar para pensar mesmo, de verdade, essas pessoas, elas negam frontalmente o que o Novo Testamento ensina em tudo aquilo que a gente está vendo aqui, ou pelo menos em quase tudo. Porque, por exemplo, Tiago fala da mortalidade da alma de quem não se converter do seu caminho errado. Esse pessoal não crê na mortalidade da alma. É óbvio que há uma diferença irreconciliável entre o que Tiago afirma na Bíblia, no Novo Testamento, e a fantasia dessas pessoas de que morto não morre. Entende? Outra coisa, é óbvio que Tiago tem uma retórica que você deve guardar os 10 mandamentos e que inclusive as suas obras são importantes no juízo para a sua salvação e não é só pela fé. Entende? E tipo assim, né? Esse pessoal fica atacando Ellen White, porque supostamente Ellen White crê na guarda do sábado, na salvação, você tem que guardar a lei de Deus, vai ser julgado, se você não for fiel, você pode se perder, e aí se lê isso como legalismo, e que isso esteja também no Novo Testamento, tipo, pouco importa, né, pessoal? Cara, é uma piada do começo ao fim. E, por exemplo, tem pessoas que atacam aí a Ellen White no que tange as crenças da Ellen White de que no cinema é pecado, beber café é pecado, essas coisas assim, com as quais eu também discordo um pouco da Ellen White, né? Já deixo claro para vocês. Mas o fato é que 99% das críticas a Ellen White são feitas por pessoas que nas suas comunidades de fé também têm regras semelhantes, ainda que não sejam idênticas. Então tem igreja na qual a mulher não pode usar calça, não pode cortar o cabelo, não pode rapar o pelo do sovaco, não pode assistir jogo de futebol, não pode ver novela, não pode nem ver nada de televisão. E um monte de regrinhas e coisinhas que no final das contas também não são tão legalistas ou tão não bíblicas quanto algumas das crenças da Ellen White, que no final das contas revela que essas pessoas, elas não estão nem aí com um mínimo de coerência doutrinária com as coisas. Eles não têm problema nenhum de chamar a Ellen White de uma herege filha do Satanás, ao Ellen White defender coisas que estão na Bíblia ou coisas que existem também nas igrejas delas. Então, o que
que é, pessoal? Vocês críticos da Ellen White, as igrejas de vocês também são do Satanás? Também são heréticas? Igual vocês apontam a igreja da Ellen White? A coerência ela passou absolutamente longe dessas pessoas. Tudo bem? Mas antes da gente dar o tom final da nossa reflexão, a gente ainda precisa trabalhar com um outro aspecto que vai fazer a gente gastar um pouco mais de tempo, que tem que ver com o universo dos ataques morais. Quando as questões doutrinárias falham, e aí o pessoal anti-adventista vem debater Bíblia com a gente, aí toma bibliada na cabeça. Aí começa a ficar feio pro pessoal, entendeu? Começa a ficar feio, toma pau de Bíblia, toma pau de Bíblia, toma pau de Bíblia. Aí, por isso, muitos deles, ao invés de discutir a Bíblia, vem discutir a Ellen White. Não, porque não sei o quê. Não, porque ela crê nessas coisas erradas. Aí você mostra que essas supostas coisas erradas nas quais a Ellen White crê estão na Bíblia. Grita, briga, contorce, malabarismo. Não, mas Ellen White era um mau caráter. Uma pessoa contraditória, uma pessoa incoerente, falava uma coisa e fazia outra. Não sei se vocês sabem, existem críticas muito interessantes a Ellen White no que tange a essas questões. Vou dar alguns exemplos curiosos. Por exemplo, se diz que Ellen White comia ostra. E aí, em tese, ostra podia estar no cardápio lá de coisas proibidas em Levítico 11, né? Que é a mesma raiz de não poder comer carne de porco e coisas do tipo. Se diz, por exemplo, que tem um relato que é debatido dentro do Adventismo, se Ellen White, no final da vida dela, tomou uma canja de galinha. E a ideia, basicamente, é o seguinte, que a Ellen White era uma baita de uma hipócrita. Para os outros, ela pregava que tinha que guardar Levítico 11, não podia comer carne, que isso e aquilo. Ele estava lá comendo ostra e comendo galinha no fim da vida. Uma baita de uma hipócrita, tá vendo? Você vai acreditar numa pessoa hipócrita? É óbvio que uma pessoa hipócrita não é usada por Deus, não é inspirada por Deus, não é verdadeira. Porque ela fala uma coisa e faz outra. Legal, você está preparado para estudar a carta de Tiago? Abre a sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 19 até o verso 27. E a Bíblia diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou será que guardar-se incontaminado do mundo tem que ver com aqueles legalismos lá que a gente estava discutindo anteriormente? Não ver futebol? Beleza, ok. Todavia, existem alguns outros textos que a gente pode trazer para entender o que Tiago está ensinando. Vamos dar uma olhada no capítulo 3, versos 1 a 12. Ele diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem,
também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é ela mesma posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, répteis, seres marinhos, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Ao mesmo tempo, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que assim sejam as coisas. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aí, capítulo 4, versos 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas o juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porém, quem és tu que julgas o próximo? Basicamente, o que Tiago diz aqui, então, é que não é conveniente que a gente use a nossa língua para falar mal das pessoas, julgar as pessoas, atribuir às pessoas coisas erradas e ruins. E aí com a nossa boca a gente louva a Deus e a gente ataca o homem que é feito à imagem de Deus. Não é conveniente que assim seja. Se a gente fala mal uns dos outros, a gente já não é mais o cumpridor da lei. É como se a gente fosse o legislador e o próprio juiz. A nossa religião ela é vã se a gente não refreia a língua. A gente devia estar visitando as viúvas, os órfãos, ajudando elas, fazendo o bem do que está falando aqui, mal uns dos outros, etc, 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 etc. Você discorda de Tiago? Beleza, vamos dizer assim que todos nós mais ou menos assim concordamos com Tiago, ainda que mais ou menos, né? Mais ou menos, especialmente na prática, né, pessoal? Mas, seja como for, será que a gente pode atacar Tiago moralmente por ele ser um baita de um hipócrita? Sim, não e por quê? Morri agora, não terminei o vídeo. Como é que você responde essa pergunta? Dá uma olhadinha aí. Tiago capítulo 1, versos 5 a 7. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Opa, peraí. Eu achei que a gente não podia abençoar a Deus com a língua e amaldiçoar o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Mas está aqui. Tiago nitidamente xingando o cara. Você é um homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Só que isso aqui não é a única vez que ele faz isso. Dá uma olhada no verso 10 e 11. Vamos começar do verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. O rico agora é insignificante? Vai murchar nos seus caminhos? Está amaldiçoando o rico, irmão Tiago? Achei que a gente não podia, com a língua, abençoar Deus e agora amaldiçoar o homem feito à imagem de Deus. Vamos lá, capítulo 2, versos 2 a 4. Do verso 1 em diante.
Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, trajes de luxo, e também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e disserdes, tu, assenta-te aqui, lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ô Tiago, eu achei que não podia amaldiçoar o homem. Porque aqui você está amaldiçoando as pessoas, dizendo que elas estão tomadas de pensamentos perversos, porque elas preferem sentar ao lado de uma pessoa rica do que de uma pessoa pobre. Ó, dá uma olhada aí no capítulo 3, verso 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Só que lá no capítulo 5, versos 1 a 8, a gente pode até terminar um pouco antes, até o verso 6, diz assim: Atendei agora, ó ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Eu estou lendo tudo errado, porque eu já estou cansado de tanto ler, né? As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como no fogo a vossa carne. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes engordado o vosso coração no dia da matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Peraí, Tiago fala que a gente não pode ser faccioso na igreja. Mas ele não está sendo faccioso contra os ricos? Outra coisa. Será que todos os ricos, sem absolutamente nenhuma exceção, se enquadrariam nessa postura injusta, mundana e equivocada que Tiago corretamente aqui está condenando? Então vamos trabalhar com uma seguinte hipótese aqui, pessoal. Vamos dizer que agora o Ezequiel se tornou um ateu, e disso eu tenho experiência. E eu vou tratar Tiago igual os críticos da Ellen White tratam Ellen White. Alguém se opõe? Eu vou dizer o seguinte: Tiago é uma pessoa incoerente, contraditória, hipócrita, que fala uma coisa e faz outra. Na própria carta onde ele fala que não pode falar mal de ninguém, ele fala mal de quem tem o ânimo dobre, de quem tem dinheiro, de quem faz acepção de pessoa, de quem tem juízos, pensamentos de juízos perversos, etc, 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 etc. E aí, irmãos? Qual evangélico vai deixar de crer na Bíblia, no Novo Testamento, por causa da crítica que a gente está fazendo aqui a Tiago? Ninguém, né? E aqui a gente começa a entender algumas coisas extremamente importantes. 99% das críticas feitas a Ellen White são feitas também aos escritores da Bíblia. Praticamente não existe nenhuma acusação que se possa fazer a Ellen White que não se possa fazer a um ou mais escritores da Bíblia. Plágio, sei lá, mentira, engano, heresia, loucura, burrice, legalismo, fanatismo, falsidade. Qualquer uma dessas coisas já foi atribuída a escritores da Bíblia da parte de pessoas que são ateus e não concordam com a Bíblia e tudo mais. Esses crentes deixaram de crer na Bíblia por causa dessas acusações? Não.
Só que quando esses crentes, esse bando de débil mental, que é o que a maioria dessas pessoas fala essas coisas contra Ellen White, eles têm uma postura muito, muito interessante, assim, que inclusive quebra a regra áurea, né? Eles dizem assim, não, vocês adventistas se apegam à crença aí que a Ellen White foi inspirada de forma totalmente incoerente. Olha aí as acusações contra ela. Olha aí, ó, quantas coisas se atacam nas suas doutrinas e na sua moral. E, diante do fato de que a Bíblia também é atacada da mesma forma, eles não dizem assim, também a gente vai abandonar a fé na Bíblia, porque tem esse monte de ateu que ataca as doutrinas bíblicas e a moral dos escritores bíblicos, ou inclusive dizem que alguns escritores bíblicos nem existiram, né? Que é tudo mentira, é tudo falsidade, é tudo plágio, é tudo errado, é tudo conto da carochinha, etc. E eles não deixam de crer na Bíblia, ou supostamente crer na Bíblia, né? Porque crer mais ou menos, né, pessoal? Mas no final das contas, para mim, isso destrói 99% das críticas a Ellen White. Porque isso simplesmente demonstra que essas pessoas estão satisfeitas com acusações feitas contra Ellen White, naquilo que essas acusações corroboram as suas compreensões, de que eles podem crer que pode transgredir o sábado de boa. Mas daí não é contra Ellen White que eles estão contra o Novo Testamento mesmo. Mas eles não se importam nessa hora com o Novo Testamento. Eles gostam das críticas a Ellen White, porque eles dizem assim, tá vendo? Eu posso crer na alma imortal. Eles não se importam que Tiago vai contra a alma imortal. Nessa hora que se exploda Tiago. Entendeu? É como, inclusive, se nem existisse nada disso no Novo Testamento, né, pessoal? É uma burrice infinita, é uma incoerência infinita, é uma maldade infinita, é um duplo padrão infinito. Simplesmente para dizer o quê? Que essas pessoas vão crer no que elas quiserem e não vão crer nas coisas que a Ellen White prega, mesmo que essas coisas estejam baseadas na Bíblia. Porque, por exemplo, o verdadeiro problema dessas pessoas não são as coisas que a Ellen White escreve e que são, de fato, debatíveis. Por exemplo, o cristão pode ou não tomar café. Isso é uma coisa irrelevante, na real, na moral, tudo bem? Perdoem-me aí as sensibilidades do pessoal que acredita nesse tipo de coisa. E aí podemos, inclusive, falar um pouco mais sobre isso no futuro, tudo bem? Mas o fato é o seguinte, esse não é o problema, entendeu? Porque, tipo assim, se você é um cristão verdadeiro, tomar café ou não é uma coisa meio que irrelevante, entendeu? Agora, transgredir um dos 10 mandamentos aí já começa a não ser uma coisa assim tão irrelevante. E o que essas pessoas querem é só transgredir o mandamento ali de boa e tranquilo, entendeu? Sem serem perturbadas e continuarem supostamente aí posando de críticos da Ellen White, quando no final das contas o problema deles não é com a Ellen White. O problema deles é com Deus, é com a Bíblia, é com o Novo Testamento. Mas eles não conseguem admitir, não conseguem entender. Por quê? Porque eles dizem que o Novo Testamento é a coisa mais importante da vida deles, mas nunca estudaram com o mínimo de seriedade. É uma coisa assim vergonhosa de ver a postura da maioria dos evangélicos anti-adventistas que falam mal da Ellen White com esse tipo de conversa. Porque é óbvio que há um espaço para você entender essas coisas de perspectivas um pouco diferentes, tá? Como entender a carta de Tiago? Tiago está sendo incoerente ou não ao dizer que a gente não pode falar mal dos outros e falar mal dos outros? Depende. Você pode fazer um juízo mais benevolente de Tiago do que um crítico ateu, tudo bem? É possível. Existem inclusive vários elementos. No próprio capítulo 3, Tiago fala assim, né? Que a língua ela é esse mundo de iniquidade, nenhum homem é capaz de domá-la. E ele dá o exemplo na carta dele que ele também não é capaz de domá-la. E ele escreve no verso 2 do capítulo 3, todos nós erramos em muitas coisas. Então, não é uma coisa absurda dizer que Tiago também não conseguiu colocar em prática 100% o negócio dele mesmo, né? O que ele mesmo pregou. Assim como Salomão não conseguiu botar em prática aquilo que ele pregou. Lê o que Salomão escreveu nos Provérbios e vê o que Salomão fez da vida dele. E tem uma incoerência gigantesca. Mas essa incoerência, ela não refuta a palavra de Deus, ela simplesmente sublinha as incoerências humanas, seja de Salomão, seja de Tiago. E Ellen White não é uma exceção nesse universo.
Ellen White tem as suas incoerências, tem os seus problemas, como eu tenho, você tem, todo mundo tem. Quem que não tem? O único que não teve foi crucificado numa cruz e 3 dias depois estava vivo. É isso. Essa é a diferença. Jesus é a única exceção a esse padrão, o resto não. Então, muitas vezes o mundo evangélico cria esta ideia, assim, que se você encontrar os defeitos da Ellen White e criticá-la em questões morais ou doutrinárias, tipo, acabou a discussão, agora transgrida o sábado em paz, beba café, coma carne de porco, etc, etc, etc. Tenha legalismos na sua igreja, mas não se importe com isso. Porque só o que importa é esse clima cultural, assim, do tipo, os adventistas estão, tipo, refutados e etc e tal, e a gente pode viver do jeito que a gente quiser, ao melhor espírito lá do livro de Juízes. Cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos e acabou a conversa. Entendeu? Então, na minha percepção, na minha humilde percepção, essa mensagem aqui, ela ajuda a gente a entender por que 99% das críticas a Ellen White elas são destruídas ao você estudar Tiago. Porque, no final das contas, o que se revela é que as pessoas que criticam a Ellen White em muitos pontos, na maioria dos pontos, elas não têm nenhuma consistência com o que elas mesmas afirmam. Elas não têm nenhuma consistência com o estudo da própria Bíblia, ou com os problemas das próprias comunidades religiosas, como é natural. Se todos os seres humanos têm problemas, todas as comunidades religiosas têm problemas. E você não pode ser muito duro e muito estrito com o outro, que você quer que pegue leve com você. Como eu dei o exemplo no início do vídeo. Vamos dizer que a gente perdeu a carta de Tiago do Novo Testamento. Ninguém nunca ouviu falar na carta de Tiago. 1800 anos depois, Ellen White escreve lá, não é só pela fé, é pelas obras. Você ia dizer que ela é uma herege, usando o texto do Novo Testamento, cara. Demonstrando que você não tem um problema com a Ellen White, você tem um problema com o Novo Testamento, no qual você diz crer, mas você não crê. O qual você diz que a palavra de Deus é a coisa mais importante da sua vida, mas você nem conhece. 99% dos críticos da Ellen White são dessa natureza. 1% podem ser pessoas um pouco mais coerentes e que tenham aí razões um pouco mais sólidas para descrer da Ellen White, assim como tem os ateus que têm as suas razões sólidas para descrer da Bíblia, e cada um tem que ter o direito de crer ou descrer daquilo que quiser, na minha visão. Tudo bem? Eu já fui ateu, eu entendo bem como é que o ateu pensa, hoje não sou mais, entendo bem como que o cristão pensa. Mas o que eu não admito é esse bando de idiota criticando Ellen White e sendo absolutamente hipócrita e incoerente. Um abraço.